Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Adilson da Igreja Pentecostal Árvore da Vida, irmãos. E quero gravar, meus irmãos, essa live para trazer para os irmãos, em memória dos irmãos, que toma muito cuidado, irmãos, viu? Muito cuidado, porque tem surgido muitos falsos profetas, meus irmãos, e principalmente esses meus irmãos e minhas irmãs que só profetizam de 4 em 4 anos. São profeta político, viu? Só aparece na política, viu? Todo tempo que tá para mudar, viu, meus irmãos, ali a presidência, entrar um presidente, sair um presidente, entrar outro presidente, mudar político, parece um monte de profeta para profetizar. Então toma muito cuidado, meus irmãos, com esses profetas. Porque esses profetas, meus irmãos, são teólogos, viu? São teologia, tem muita teologia. E vocês sabem muito bem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele falou para nós ter, viu, cuidado, viu? Com a falsamente chamada ciência, meus irmãos. Então, eles estudam, tem muito estudo, são teólogos, viu? São teólogos. Então, eles estudam, meus irmãos e minhas irmãs, ali, para querer, meus irmãos, fazer igual a Deus. Para eles fazer igual a Deus, eles querem parecer Deus. Porque eles estudaram, fizeram teologia, né, para saber como é Deus. Eles querem descobrir como é Deus, como Deus age, como Deus faz. Então, eles estudando, fazendo a teologia, então, eles querem estudar para imitar a Deus. Então, eles têm conhecimento, então, para fazer como Deus faz. Então, eles estudam a Deus para depois fazer, se passar como se fosse Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz para nós tomar cuidado, ele disse que muitos deles iriam transformar, viu, em anjos de luz, e seria o próprio Satanás. O próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Está vendo, irmãos? Por quê? Porque eles querem parecer Deus, profetizar. Eles profetizam em nome do Senhor, né? E a gente que não tem o conhecimento vai pensar mesmo que é o Espírito Santo, né? Que o irmão está falando ali, que Deus está falando. Irmão, preste bem atenção. No tempo de o rei Acabe, havia muitos falsos profetas que profetizavam, a favor de Acabe, porque comia da mesa de Acabe, viu? Era profeta, meus irmãos, que comia da mesa de Acabe, da mesa dos governadores, ali. Então estava do lado de Acabe, mas profeta do Senhor só tinha um, o qual Acabe aborrecia. Por quê? Porque quando ele profetizava, ele falava da parte do Senhor, falava aquilo que o Senhor mandou ele falar. Agora os outros não. Os outros só falavam para agradar ele, né? Que Deus ia dar vitória para ele, que ele podia ir para dentro, que o Senhor ia dar vitória, que o Senhor era com ele. Tudo falso, irmão. Engano. Irmão, primeira coisa, observa bem. Esse falso profeta tem que entender uma coisa, ali, que a palavra do Senhor diz assim, dá honra a quem tem honra. Viu, mesmo? Dá honra a quem tem honra. E a Bíblia fala assim, como, meus irmãos e minhas irmãs, um homem, viu, meus irmãos, que deixou a sua esposa, a primeira, a segunda, vai para a terceira, tem honra, meu irmão. O homem é honrado dessa forma, viu? Onde está, meus irmãos e minhas irmãs, viu? A honra de uma pessoa, viu, meus irmãos e minhas irmãs, aí, que já passou por 2, 3, 4 casamentos e Deus está louvando esse homem, que Deus colocou esse homem. Irmão, primeira coisa, vamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa, viu? O servo do Senhor, viu, que serve ao Senhor, é como está escrito na palavra do Senhor, como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, viu, sobre todos, viu, sobre a terra. Então, como o homem guarda a palavra do Senhor, o Senhor guarda ele, ali. E outra coisa, a palavra do Senhor disse assim, a porta que Deus abre, o homem não fecha, e a porta que Deus fecha, o homem não abre, irmão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus irmãos,
Toma muito cuidado com esses falsos profetas, porque o que está escrito na palavra do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, já está, meus irmãos, revelado claramente, meus irmãos. Aquele que usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós só devemos orar. O nosso dever é orar pelos governadores, né? Orar pelos presidentes da república, seja ele quem for. Porque Deus, ele não é da direita, Deus não é da esquerda, viu? Deus não está envolvido com essas coisas, Deus não é partidário não, irmão, viu? Deus, ele é zeloso, e ele vem buscar uma igreja zelosa, viu? Que zela, viu? Deus, ele é zeloso, então pede para nós também ser zeloso, como ele é zeloso, tá ali? Então Deus, o caminho do Senhor são reto, o justo anda nele, mas os transgressores nele tropeçarão. Então não caia nessas profecias desses profetas não, irmão. Esses profetas, meus irmãos, eles estudaram, têm teologia, entendeu? Então a base da teologia deles ali é querer falar como se fosse Deus ali, mas o que está escrito vai suceder, vai ocorrer, meus irmãos ali. E a própria palavra de Deus diz, meu irmão, que nós, viu, meus irmãos, estamos sujeitos às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. As tais foram ordenadas por Deus para castigar malfeitor. Então, quem resiste às potestades, resiste à ordenação de Deus. Então, meus irmãos, Deus, ele coloca o homem no trono para governar e Deus tira. Deus é aquele que coloca e Deus é aquele que tira. Deus coloca, o homem faz mal aos olhos do Senhor, o Senhor tira. Viu? Então não tem nada que a pessoa fala assim, tira não sabe não, irmão. Não entra nessa não. Toma muito cuidado com esses falsos profetas, nos nossos dias. Viu? Deus, viu, meus irmãos e minhas irmãs, ele não tem partido não. O partido de Deus não é da direita. O partido de Deus não é da esquerda. Viu? Não, meus irmãos. Deus não faz essa confusão não, viu? Deus, ele é com seu povo. E o povo do Senhor é um povo especial. É um povo zeloso e de boas obras. Viu, meus irmãos? Jesus disse assim, ó, o homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira as coisas boas. E cada árvore se conhece pelos seus próprios frutos. Colhe-se uva dos espinheiros. Viu, meus irmãos? O figo dos abrolhos. Então, meus irmãos, o próprio Jesus revelou isso para nós, irmãos. Não pode, meus irmãos, uma fonte de água, da água doce e água salgada? Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando a Bíblia fala claramente para nós, Deus usou, meus irmãos e minhas irmãs, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Olha a loucura que nós estamos vendo aí. Está vendo? Um presidente que não fez faculdade, não fez nada, está governando. Por quê? Porque Deus tem permitido, irmão. Permissão de Deus, um homem que não passou por escola de faculdade, está governando, e tem muitas pessoas, porque Deus permitiu. Deus colocou, Deus tira. Quando chegar a hora, né, fazer coisa errada, o mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que tira. Viu, meus irmãos? Nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que estão passando uns dias de lutas, é um dia de confusão, e as pessoas estão fazendo confusão ali, querendo parecer Deus, professar para ser alguém, para parecer alguém. Viu? Mas não caia nessa não, irmão. Nós temos que permanecer na palavra, viu? Ficar firme na palavra. Ali, a Bíblia revela para nós, irmão, que os tempos seriam difíceis, seria trabalhoso. Os homens seriam amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, tá ali? Mais amigo dos seus deleites do que amigo de Deus, tá ali? Sem amor para com os bons, tá ali? Viu? Não ia respeitar pai, não ia respeitar mãe, tá vendo ali? Tudo isso está acontecendo nos nossos dias. Precisa alguém profetizar, hein? Que os filhos seriam ingratos? Nós estamos vendo tudo isso acontecendo, irmão. Viu, meus irmãos? Essa geração, meus irmãos, é uma geração, meus irmãos e minhas irmãs, tá ali? De pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que perderam o temor de Deus. Viu? Estão em confusão, estão em contenda, estão em confusão, estão em briga. Então toma muito cuidado. Então eu, como eu sou pastor e tomo conta da igreja, peço aos meus irmãos que orem e vigiem, viu? Porque tem muitas profecias aí, meus irmãos e minhas irmãs, porque eles profetizam porque são teólogos, teologia, eles estudam a Deus. Então, eles estudando a Deus, então eles querem falar como se fosse Deus, né?
porque eles querem agir como se fosse agindo por Deus, fazendo a vontade de Deus. E nós temos que ter cuidado, porque há uma profecia que diz assim, irmão, que a vinda do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígio da mentira, viu, meus irmãos? A vida do iníquo vai ser essa aí, irmão, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, viu? Para enganar os que perecem. Perece por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Entendeu, meus irmãos? Por isso Deus lhe enviará a operação do erro para eles crer na mentira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ora, vigia, viu? Porque na cadeira de Moisés está assentado escriba e fariseu. Jesus disse, observai, pois, fazei tudo que ele vos mandar, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles falam, mas não cumprem. Há um fardo pesado e difícil de carregar, e querem botar nos ombros dos outros, entendeu? É isso que nós temos que observar. É a palavra do Senhor Jesus Cristo, viu? Que nos ensinou, viu? Porque os governadores, os presidentes que estão aí, meus irmãos, governando, viu? Estão ali, meus irmãos, presidindo sobre a lei. E a lei tem domínio sobre todo homem. Não existe presidente acima da lei, não existe governador acima da lei, não existe, ninguém está acima da lei. A lei é Deus, Deus que está por cima da lei, porque foi Deus que criou, foi Deus que fez a lei. Então estão ali sujeitos a Deus, então eles vão governar segundo aquilo que foi determinado, viu, meu irmão? Porque eles têm estatuto, eles têm regra. Estatuto é regra de direito, viu? Então eles têm os estatutos. Então eles têm que andar segundo o que está determinado no estatuto da lei, para fazer conforme está escrito, meus irmãos. Eles vão fazer conforme está escrito. Então, meus irmãos, um presidente da república, ele não pode puxar nem para o lado do crente, nem para o lado do descrente, porque ele está ali representando meus irmãos e minhas irmãs, ele é um representante, né? Ele está ali, meus irmãos, representando, podemos dizer assim, representando a Deus, viu? Está ali como um representante de Deus, ali. Por isso que o próprio Jesus disse, ó, com Pilato, nenhum poder terias sobre mim se do alto não fosse lhe dado. Então, o poder que é dado é do alto, é Deus que deu o poder para um presidente, para ele governar. E ele não tem nenhum poder sobre Cristo se do alto não fosse lhe dado. Por isso que Jesus estava ali, sujeitou. Olha lá Jesus lá, não passou? Foi humilhado, castigado, viu? Morreu, ressuscitou, viu ali? Para nos dar vida e vida com abundância, nos ensinando, nos orientando em tudo, viu? Então, meus irmãos, se assim Jesus assujeitou, nós também estamos sujeitos também às autoridades superiores. Estamos todos sujeitos às autoridades superiores. Não há autoridade que não provenha de Deus. Viu? As tais foram ordenadas por Deus para se castigar os malfeitores. Fez coisa mal, é castigado? Castigado porque fez coisa mal. Então quem coloca num trono é Deus. Deus coloca, Deus tira. Deus abre a porta, Deus fecha a porta. Entendeu, meus irmãos? Toma cuidado. Esses falsos profetas é porque eles querem se amostrar. E que vai vir a profecia, todo mundo sabe disso. A Bíblia já está escrito, as pragas vão vir sobre esse mundo. As pragas vão vir. Viu? As mesmas pragas que Deus enviou sobre o Egito vão vir sobre esse mundo. Está escrito na palavra de Deus. A Bíblia fala que o anjo vai derramar a sua taça, viu, sobre o trono da besta, e o seu reino vai ficar tenebroso, meus irmãos. Viu? Vai haver chagas, vai haver doença, vai haver enfermidade, porque quando o anjo derramar a sua taça, viu, o reino da besta vai ficar tenebroso. Vai haver uma confusão por ele. Não vão poder nem conseguir governar, viu? Devido aos dolores, devido às enfermidades que vai vir. Então, meus irmãos, e todas essas coisas que estará acontecendo ali, a Bíblia fala, irá suceder para o bem daqueles que temem ao Senhor. Você teme ao Senhor? Guarda a palavra do Senhor, porque se você teme ao Senhor e guarda a palavra do Senhor, o Senhor também te guardará da hora da tentação que há de vir para tentar todos que habitam sobre a terra. Todos, meus irmãos. Não vai escapar ninguém. Viu, meu? E sobre aqueles que estão na casa do Senhor, a Bíblia diz, os que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos. Está aí, irmão, está enganando, está fazendo coisa errada, está pecando, está adulterando, você não vai ficar.
Vai ficar não, porque o Senhor vai enviar os teus anjos, meus irmãos. O Senhor vai fazer a limpeza. Viu? É os anjos, quando o Senhor vir, vai enviar os seus anjos, tá ali? E os anjos do Senhor vai fazer a limpeza, viu? Vai tirar do seu reino todos os que praticam a iniquidade, viu, irmão? Comete mentira, com falsidade, engano, o Senhor vai fazer uma limpeza, irmão. Vão ser atados como feixe de lenha para ser queimado. Então tome muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, tome muito cuidado, minhas irmãs, com profetizar em nome do Senhor, falar em nome do Senhor, aquilo que o Senhor não mandou você falar, viu? Então toma muito cuidado com as profecias, viu? Profecia é preciso ter muito cuidado, ali. Por isso que eu sempre falo assim, eu olho, gosto de observar, como pastor, tomo conta da igreja, ali. Eu acredito nas profecias, sabe que os profetas, né, estão em terceiro lugar, né? Deus colocou na igreja em terceiro lugar, meus irmãos. Então nós temos que pedir a Deus, que Deus colocou todo mundo, cada um no seu devido lugar, ali. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus orientação e ter muito cuidado, porque tem muitos falsos profetas aí, viu, meus irmãos, enganando a muitos, viu? Porque teologia, São Tel, eles estudam. Eu tenho curso de teologia, viu? E nós temos que ter muito cuidado. Eles transfiguram em anjo de luz, irmãos, viu? Porque eles estudam a Deus, para depois aplicar como se fosse Deus. Então eles querem parecer Deus. Por isso que eles falam, eu profetizo. Ó, nenhuma profecia foi, meus irmãos e minhas irmãs, viu, feita por vontade própria do homem. Nenhum homem profetizou de si mesmo, vontade própria, em seu próprio nome. Não, meu. Homem usado por Deus que profetizaram. Viu, meus irmãos? E eles profetizavam em nome do Senhor, porque era usado por Deus. E naquela época tinha muitos falsos profetas que profetizavam também em nome do Senhor. Olha o nome do Zacabe. O Zacabe também profetizava em nome do Senhor. Mas o Senhor não mandou eles. O Senhor não falou com eles. Eles tinham muita teologia. Então toma cuidado, esses pastores que têm muita teologia. Eu não tenho teologia, irmãos. Não tenho teologias. Mas uma coisa eu falo na sinceridade do meu coração. Aceitei Jesus e eu quero ser fiel e honesto. Falar aquilo, né, que o Senhor me dá, que o Senhor me concede, viu? No meu próprio entendimento. Prefiro falar no meu próprio entendimento, na minha própria sabedoria, no meu próprio entendimento, de que às vezes usar o nome do Senhor, porque nós falamos segundo o nosso entendimento, mas tem a hora que o Senhor fala por nós. Então, quando nós falarmos em nome do Senhor, então tem que ser o Senhor. Porque tem a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, mas que nós falamos, e segundo o conhecimento que temos, a sabedoria, que nós julgamos que estamos falando, viu, meu, coisas retas, coisas sinceras, né? Para que não haja engano na vida das pessoas. E tem a hora que os mandamentos não são nossos, são do Senhor. Então, estatuto, meus irmãos e minhas irmãs, é para colocar em ordem, viu, a congregação, irmão. Ali, cada igreja tem o seu estatuto. Vamos observar, cada pastor vai dar conta das suas ovelhas. Tem muitos profetas profetizando, só profetizam de 4 em 4 anos, enquanto as almas estão aí, irmãos. Quantas almas precisam de libertação? A Bíblia fala que toda criatura anda gemendo, irmãos, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão aí na politicagem aí, falando, querendo se passar como filho de Deus, envolvido com a política. Aonde Jesus se envolveu com a política, meus irmãos? Jesus, meus irmãos, sempre repreendeu, viu? Sempre repreendeu ali os escribas, os fariseus. Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, Caifás, o sumo sacerdote. Quem estava junto com o sumo sacerdote? Não eram os prefeitos, não eram os governadores, não eram ali os satrapas? Estava junto, para ver que estava tudo na casa do sumo sacerdote, estava tudo lá. Come da mesa os falsos profetas que come da mesa dos governadores. Toma muito cuidado com eles, irmão. Muito cuidado, hein? Então, meus irmãos e minhas irmãs, alerta para vocês. Ali, tem muito crente político dentro da igreja. Ali, mas eles não têm o coração purificado. Viu, meus irmãos? Tem muitos falsos dentro da igreja. Muito crente político dentro da igreja. Há crente político dentro da igreja, disfarçado em irmão, tão vestido de ovelha, para enganar os irmãos.
Lembre, irmão, da palavra do Senhor. Cuidado com os lobos devorador. Lembre, irmão, da palavra do Senhor. Cuidado com os lobos devorador. Eles vêm como ovelha, dizendo ser um irmão, mas no seu interior não purificou o teu coração. Lembre, irmão, da palavra do Senhor. Cuidado com os lobos devorador. Então lembra, meus irmãos, da palavra do Senhor. Jesus diz: eis que vos envio como ovelha no meio de lobo. Portanto, seja prudente como a serpente, mas manso como uma pomba. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus guarde vocês. Examine a Bíblia, a Escritura Sagrada, e fica firme no Senhor Jesus Cristo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem a Deus. Viu, meus irmãos? E fica alerta, deixo para vocês, Deus, ele não é nem da direita, e Deus também não é esquerda. Deus não é partidário, viu? Deus não torce para um, Deus não torce para outro. É a mesma coisa desse jogador de futebol. Um é flamenguista, outro é vascaíno, outro é Flamengo, outro é tricolor. Deus não está nessas coisas não, meus irmãos. Então toma muito cuidado, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Leia a Bíblia, examine a Bíblia, meus irmãos. E peço que Deus abençoe e ilumine a todos vocês. Fica na paz do Senhor e que a graça de Deus possa iluminar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o desejo do meu coração de vocês abençoados, meus irmãos e minhas irmãs, viu? E leia a Bíblia, examine a Bíblia e cuide nela, viu? Para que nela você venha ter a vida eterna, porque são as palavras de Jesus que testifica de Jesus, que é as Escrituras Sagradas. Viu? Que Deus abençoe vocês. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.